Boa noite a todos e a todas. Antes de entrar no debate propriamente em si, queria falar uma coisa que eu acho muito relevante. A gente queria fazer, porque a gente não pode fazer um debate enviesado. Porque fala assim, olha, acabar com a corrupção. Se a gente for falar assim, vamos acabar com a corrupção, privatizando e terceirizando todos os serviços, então a primeira coisa que deveria ser terceirizado era o Congresso Nacional. Porque ficou muito nítido que as pessoas estão votando lá Previdência a troco de emendas parlamentares, que vão fazer redutos, obras nos redutos dos deputados. E isso, para mim, não é mais do que também uma forma de corrupção, quando a emenda parlamentar é negociado a troco de uma votação. Ou se não, aqui nessa casa aqui, que eu já vi que gente da base, não foi da oposição, chegar aqui e falar para a própria pessoa da própria base e falar, votem rapidinho, senão vocês vão perder o carguinho. E então insinuando que as pessoas estariam votando porque estaria perdendo o cargo no governo. Então, e isso não foi eu que falei, foi gente que estava sentado nessa mesa em outro momento, não foi vosso presidente. Eu também não. Isso, mas foi aqui nessa mesa. Então, assim, para mim, você pressionar vereador a votar o que ele não quer, a troca de cargo no governo, isso para mim também é uma corrupção. E aí, então, vamos terceirizar logo aqui a Câmara Municipal, se essa for a lógica, Então, eu acho que não é. Eu acho que não é. Então, eu estou falando, não dá para chegar a isso. E mais ainda, Eu, antes de ser vereador, já tinha uma relação com vários servidores públicos da funerária. E o que mais chegava de denúncia no meu ouvido é que, geralmente, a corrupção chega de quem está administrando. Isso não é nesse governo, passa por outros governos. E aí vira a bagunça mesmo, porque quando a base percebe que não tem direção, Aí vira, mas aí você percebe que todo o processo de corrupção acaba vindo de cima. Desde quando você vai lá e faz de tudo para que os corpos aqui, que poderiam ser enterrados na cidade de São Paulo, ir para a cidade vizinha para perder orçamento na nossa cidade, ou se não, você pegar, fazer contrato terceirizado de um monte de veículo que... quando você vai fazer as contas, está se pagando muito mais caro por esses contratos do que os veículos que antes eram da prefeitura. E aí, quando você vai ver isso daí, quem está operando isso daí é quem está administrando o serviço funerário, não é a base do serviço funerário. Então, eu acho que se a gente for discutir corrupção, a gente tinha que discutir o processo como um todo e não agora querer jogar a corrupção em cima da base do servidor público municipal. Tirando isso, eu queria também colocar um outro aspecto que eu acho importante, que às vezes se fala muito bonito aqui, Apesar que eu não vi ninguém aqui justificar esse projeto. Isso que eu não entendo um negócio desse. Vai se botar um negócio aqui, se esse painel não dá favorável hoje, com certeza vai dar favorável semana que vem. Mas o que incrível que pareça que não teve uma pessoa aqui que não desqualificou o projeto em alguma medida. Então, eu quero entender como que nós vamos votar uma coisa que está todo mundo desqualificando esse projeto. Eu queria entender isso. Tem que ter um motivo, não é possível. Que a gente vai votar um negócio que está todo mundo falando que é ruim. Inclusive, gente da base falando que vai parar na justiça. Porque o negócio está ruim demais. E a gente vai votar um negócio desse aqui? Então eu queria também entender isso. E por que esse atropelo? Porque nós não fizemos uma audiência pública para discutir esse projeto. Apesar das comissões agora ter pedido ao CCJ audiência pública, se votar hoje aqui não tem audiência pública. Então, por que o medo do debate e por que atropelar dessa maneira? Eu queria também entender isso. Por que não escutar a sociedade civil? A gente aqui trabalha para a sociedade civil. A gente tem que escutar a sociedade civil porque ela quer discutir. Então, e mais ainda. Não, aí tem a Juliana para falar. E mais ainda, gente. Eu queria registrar aqui, e aí eu não estou aqui
querendo falar que o pessoal, ou eu sou melhor que ninguém, que às vezes pode transparecer uma impressão, o pessoal só fica brigando, falando. Não, mas o que às vezes eu vejo votar aqui são legitimações e negociatas. É isso que às vezes eu vejo votar aqui. Porque quando a gente votou na administração passada, isenção fiscal para um monte de empresas na Zona Leste, e eu falava assim, cadê o estudo que ia dar emprego nessas isenções? As isenções foram para as empresas, o emprego não veio para o povo. Cadê as várias isenções que nós fizemos para vários setores empresariais? Cadê a contrapartida desses empregos? Quem ganhou só foi um lado. Quem ganhou só foi as empresas que ganharam dinheiro com as isenções. O povo aqui perdeu. Na hora que a gente vai discutir os parques, por exemplo, aí fala que não tem o dinheiro para implementar o parque da Vila Ema, o parque isso, o parque aquilo. Mas claro que não tem. Porque quem está ganhando grana aqui nessa cidade, com esse tipo de projeto, é só um setor da sociedade. Os outros setores ficam com o chapéu na mão. E a gente vota um negócio desse aqui. Porque eu tenho colocado aqui a questão da minha divergência com as concessões, e eu não vejo as pessoas fazerem esse debate aqui. Eu falei várias coisas aqui no debate passado. Eu queria saber o seguinte, cadê a fiscalização dessas concessões? Quais os parâmetros que nós vamos ter que a gente quer de atendimento para o serviço funerário? Aqui está uma carta em branco, simplesmente falando que vai dar uma concessão, não fala nem o período da concessão, se é de 5, se é de 10, se é de 20 ou se é de 100 anos. A gente conseguiu brecar o pessoal, conseguiu brecar a concessão do transporte público, porque é um escárnio de 20 anos mais um. E agora esse é pior ainda, porque não tem nem 20 anos. Pode ser de 40 ou de 50 anos uma concessão. E a gente não tem a meta de qualidade que a gente quer dessas concessionárias. Inclusive, a gente não tem nem o parâmetro de quanto essas concessionárias vão cobrar. A gente aqui já discutiu isso daqui antes, no governo do Dória. Não é isso? E tinha setores que ia disputar a privatização, falando que ia colocar os nossos corpos dos nossos entes queridos mortos em pé. Eu não quero que meu pai, ou minha mãe, ou meu tio, ou meu amigo, eu tenho a minha crença religiosa, eu não quero que ele seja enterrado em pé. Eu quero saber se os cristãos dessa casa, por exemplo, igual a mim, vai votar em um negócio desse. Vai votar num negócio desse, porque é a cultura nossa cristã de botar as pessoas em pé. Quer dizer, a gente vai se submeter a concessões simplesmente para ter 1 metro quadrado do mais lucro. É isso que está acontecendo aqui. E aí eu não entendo. Eu não entendo depois como as pessoas depois vão na sua religiosidade, na sua base, eles vão falar o quê? Então, tem vários outros elementos, tenho ainda 6 minutos e meio para você, né, Ju? Eu quero saber, assim, o que está no projeto sobre, por exemplo, os concursados? 300 pessoas fizeram concursos públicos e estão esperando. O que nós vamos falar dos quase 1.000 servidores públicos? Que quem aqui usa o serviço público aqui, no serviço funerário, e infelizmente eu usei bastante esse ano, porque eu enterrei parente meu e vários amigos, a gente vê o sacrifício que os servidores públicos fazem, porque não tem quase condição de trabalho. Eu já falei aqui que eu fui para cemitério, que o servidor ganha uma pá por ano, só que a pá não dura 6 meses, porque quando para a chuva, tem a seca, o cara não aguenta cavar aquele chão duro, por exemplo, do cemitério de Itaquera. E aí ele tem que comprar instrumento com o dinheiro salarial dele, que já é uma mixaria. Porque eu tenho 0,01 que está massacrando os servidores públicos o tempo todo. Então, se o serviço funerário, e aqui eu não estou falando que está bom, como eu também estou falando que outro serviço não está bom, mas o problema que não está bom não é por conta dos servidores,
é por conta dos administradores, que vai precarizando, a falta de investimento nesses serviços, vai precarizando esse serviço, para poder depois ter a desculpa, agora não tem mais jeito, né? Está muito ruim esse negócio. O único jeito é vender, o único jeito é conceder para a iniciativa privada, porque sim, ela sabe administrar. Se ela soubesse administrar, a linha amarela do metrô não fazia um contrato, que se ela não conseguir dar lucro, o Estado tem que dar um aporte financeiro para os bons ou maus administradores da linha amarela. Se eles se administram tão bem, por que fazer um contrato desse? Porque, na verdade, a gente vai pagando, o povo vai pagando o dinheiro dos nossos impostos para os maus administradores dessas concessionárias. É isso que vai acontecendo. É uma transferência do pobre, dos seus impostos, para os ricos. É isso que acaba se votando aqui. E aí eu queria entender que há vários vereadores que chegam aqui, até falando assim, não, mas eu sou a favor da concessão, né? Mas desde que tenha o quê? Desde que tenha fiscalização. Mas aí, qual a fiscalização que nós temos hoje nas OS da saúde? E esse debate eu já fazia desde o governo Haddad. Não estou falando só aqui agora, não. Porque lá também nós não tínhamos quase fiscalização. E os governos sabem disso. Agora eu falo assim, se todo governo sabe que não tem fiscalização e o serviço vai sendo prestado ruim, ou a gente não consegue nem fazer realmente uma auditoria, né, nessas todas as papeladas dessas OS, por que continua sem fiscalização? Se continua, atende a alguns interesses. Que interesses são esses? Que interesses são esses que passa governo, vem governo e não se coloca fiscalização? Eu imagino, não tem outra explicação, porque alguém deve estar ganhando muito dinheiro para isso, para não ter fiscalização. E hoje não tem fiscalização em quase mais nada, porque não tem concurso público. Porque a gente vai hoje na feira não tem fiscal. O pessoal só vai se tem denúncia de tão pouco fiscal que tem hoje, porque eles estão acabando com o Estado público de direito. É isso que está acabando. E eles fazem isso propositadamente para toda hora falar assim, agora tem que fazer concessão. E no concessão é que você faz contratos. E nos contratos a gente tem visto nos jornais as possibilidades que pode ter na hora de fazer contrato entre o público e o privado. Até tem brincadeira, né? Lá em Brasília, antigamente, quando eu era pequeno, falava-se que era 5, 10, 15%. Hoje se fala de 20% a 50%. Porque nesses contratos, a possibilidade de ter caixinha para partido, caixinha para isso, caixinha para individual, caixinha para não sei o que, é muito grande na hora que a pessoa vai lá e vai implementar esses contratos. Então, há todo um jogo de interesse aqui, que às vezes não é debatido e não é colocado. E as pessoas vêm, simplesmente falam muito bonitas, mas a gente nem consegue fazer, por exemplo, as avaliações que deveriam de todas as concessões feitas na cidade de São Paulo. Prestação de serviço que é feita por concessão. Você vai, por exemplo, no hospital público municipal, a hemodiálise é um contrato com uma pessoa, com uma empresa, né? O raio-x com a outra, o outro equipamento com outro. Quebra uma coisa, quebra a outra, é um inferno para administrar aquilo. Mas por que desse jeito, se é um inferno para administrar desse jeito? Se esse jeito não funciona? É um inferno porque alguém deve estar ganhando muito dinheiro com isso. É por conta disso. Porque não tem outra explicação se a coisa é ruim. Então, de princípio, o pessoal é contra essas concessões. De princípio, a gente acha que o serviço público de qualidade, servidor público bem pago, condições de trabalho, tem atendimento de qualidade. E é por isso que nós lutamos, e é por isso que nós vamos continuar lutando. Muito obrigado.
Queria dar agora os meus 15 minutos restantes para a vereadora Juliana.